Tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos iniciando aqui a nossa quinta aula síncrona da disciplina de Seminário de Iniciação à Pesquisa e do curso técnico de Recursos Pesqueiros do Campus Macau do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Bom ver vocês aí, estamos com poucas pessoas, mas já vamos iniciando, gente. E o tema hoje é o projeto de pesquisa, a estrutura de um projeto de pesquisa. Tá? Existe uma diferença entre sonho, plano e projeto. Tá? O projeto, que a gente também chama de programa, ele sempre tem que ter um cronograma, tá, de execução. Uma coisa é você ter um sonho, assim, eu queria ir nos Estados Unidos um dia, né? Isso é um sonho. Agora você pode fazer um plano, como eu vou para os Estados Unidos? Eu vou tentar uma bolsa, eu vou tentar um intercâmbio, eu vou tentar juntar dinheiro para quando eu tiver tal idade eu poder ir, tirar o certificado, tirar lá o passaporte, acho que é em Fortaleza que a gente faz o passaporte, autoriza, né, o visto para ir até lá, né? E o programa ou projeto, né, seria isso tudo, esse plano aí, com um cronograma de execução. Quando eu vou fazer, né? Quanto eu vou gastar, o que eu vou precisar em cada etapa, tá? Então, isso é o que a gente chama de projeto ou programa, tá? É claro que a gente tem que saber o que a gente vai pesquisar, e para isso a gente precisa do nosso sonho, né? A nossa visão, a nossa hipótese, né? De hipótese científica, né, para a gente poder desenvolver um projeto dessa pesquisa. E o projeto é muito importante para a gente conseguir, por exemplo, ser aceito ou conseguir recursos para fazer essa pesquisa. Tá? Aqui no IF, né, a gente tem a gente chama de edital de fluxo contínuo para pesquisa. Então, edital de fluxo contínuo, entenda-se que é pesquisa sem dinheiro, né? E tem os editais de pesquisa que tem o tal do fomento, que é o dinheiro, através de uma fundação, através de uma empresa que resolve destinar um dinheiro aí para o IF fazer pesquisa, né? As empresas conseguem também desconto no imposto de renda quando elas investem em pesquisa. Então, elas acabam doando, entre aspas, né, esse dinheiro para uma instituição de ensino e conseguem descontar isso do imposto de renda, quer dizer, pagam menos impostos aí para o governo, né? E aí, para a gente poder usar uma parte desse dinheiro, o nosso projeto tem que ser aceito. Né? Então, eu vou submeter aquele edital, né, o projeto. Tal. Outra questão de projeto é para você ser aceito num programa de mestrado, por exemplo, um curso de mestrado, um curso de doutorado. Você tem que fazer um bom projeto para que naquela fase de seleção lá dos alunos, né, e isso aí é uma questão até financeira, né, porque se você quer fazer um mestrado gratuito, e os melhores são os gratuitos, aí, que são nas instituições federais, você tem que ser aceito lá, né? Ou senão você vai ter que pagar, né? Fazer na universidade particular. E também tem uma seleção, não é assim só entrar, não, bota meu nome aí, já entrei, né? Então sempre é um projeto, normalmente sai um edital dizendo quais regras desse projeto. A gente aqui vai usar a norma da ABNT. Normalmente os editais se apoiam na norma, né? Na norma da ABNT. Então, deixa eu abrir a apresentação aqui. Apresentar uma janela. E essa norma que a gente vai estar usando aqui. No caso de vocês podem optar em fazer uma pesquisa, participar, por exemplo, de uma pesquisa que um professor já aprovou num edital desse. Deixa eu achar aqui, só um pouquinho, a apresentação. E fazer essa pesquisa, essa parte da pesquisa do professor, como a sua pesquisa aí, para valer como prática profissional, para valer aquelas horas que a gente tem no currículo do nosso curso aí, para obter lá no final meu diploma de técnico de recursos pesqueiros, tá? Outra opção, como a gente já discutiu várias vezes, né? Você fazer o estágio, você fazer o programa do menor aprendiz, que é um projeto de extensão, também serve, tá? Ou participar de algum projeto de extensão que algum professor tenha com alguma comunidade, por exemplo. E ainda uma outra opção para você fazer a prática profissional é você fazer uma atividade lá na unidade industrial escola, ali na criação de algas, de peixes, de camarão, que a gente tem aí no próprio IF, né? Ali é como se fosse um bolsista voluntário, né, para trabalho na unidade de pesquisa. A gente está ali sempre tentando conseguir dinheiro para reativar aqueles tanques de camarão que a gente já teve aí no campus, né? Mas a gente está em funcionamento lá com tilápia, com aquele panga
algas, né, que é uma espécie de bagre, também algas, e o professor Roberto, que mexe muito com essa parte aí de cultivo, né, de animais lá. Tá, então, deixa eu voltar para o início aqui. E se você for submeter um projeto de pesquisa para alguém, no caso aqui um professor submeter um edital, ou você no futuro submeter para ser aceito aí num programa de mestrado, ou para você ser aceito num programa de iniciação científica, por exemplo, que nas universidades tem uma bolsa que paga bem, né? Para você poder se manter numa universidade, por exemplo, federal ali, ganhar um dinheirinho por mês, é como arrumar um emprego, né? Então, você fazer um projeto de pesquisa para aquele professor querer orientar essa sua pesquisa e pagar aquela bolsa, para você, além de aprender, também ganhar um dinheirinho para financiar a sua faculdade. Eu já fui bolsista de pesquisa, né, no começo da faculdade ali. Depois eu acabei passando num concurso público, fui trabalhar como técnico de segurança na própria faculdade lá, e fiz um horário especial, tinha aulas à noite, alguns dias de trabalho eu trabalhava à noite também. E para fazer o meu curso de engenharia, mas no começo, primeiros 2 anos ali, trabalhei no laboratório, tá, como bolsista. Então, veja, a norma eu tenho algumas normas, né? Eu tenho uma norma para referencial bibliográfico, tenho uma norma para o formato do trabalho acadêmico, que a gente vai ver na aula que vem, e essa aqui é a norma para o projeto de pesquisa, tá? Como é o formato do documento de projeto de pesquisa. Tá? É bem semelhante à pesquisa em si, mas a pesquisa é mais completona, claro, porque vai ter que ter a discussão dos resultados, por exemplo, né? E aqui no projeto seria aquela expectativa do que eu vou fazer, né? Tá? Aqui não dá para ler esse slide, mas seria isso. Tem uma parte de elementos pré-textuais, esse branquinho, o cinza claro ali é o texto, e o cinza escuro os pós-textuais. A formatação, tá? A gente usa esse termo aqui no Brasil, né? Formatar, né? Dar formato, ele vem do inglês format, né? Então, seria você editar, né, o seu texto, né? Então, a gente antigamente usava uns programas de computador chamado processador de texto, né? Depois veio os editores de texto. Quando veio esse Word aí, que a gente usa até hoje, né? Foi uma maravilha, porque ali você conseguia mudar o tipo de letra, mudar o espaçamento entre linhas, né? E os antigos processadores de texto, antes de surgir aí o Windows, não faz muito tempo isso não, tá? Em 1993 é o Windows, tá? Então, me permite essa edição do texto, do formato do texto, né? Porque, na verdade, você editar um texto tem a ver com a escrita do texto mesmo. Hoje a gente chama de revisão, né? Você tem lá fazer uma revisão depois para ver o jeito que você escreveu. Mas o formato de escrever tem aqui na norma. Tá? O seu jeito de escrever não vão aprender aqui nessa disciplina, né? A gente vai aprender nas disciplinas de língua portuguesa, claro, né? A tal da redação, né? Então, o formato aqui sempre é a fonte tamanho 12, tá? Exceto para as legendas que vão ter um tamanho menor. Por exemplo, a legenda de uma figura, de uma foto, de um gráfico, ela sempre tem um tamanho menor, que normalmente é o tamanho 10. Tá? E aí a gente usa dois tipos de letra aqui, a letra Arial ou a letra Times New Roman. Eu recomendo que vocês usem a letra Arial. Tá? Muitos editais acabam pedindo letra Arial. Tá? Então, tamanho aí 12. Os títulos, né, eles têm que ter uma numeração sequencial, ter ali número 1, introdução, número 2, desenvolvimento, o número 2, revisão bibliográfica, e assim por diante. Tá? Sempre esses títulos vão ser alinhados à esquerda. Isso aqui já mudou muito, tá? Na minha pequena carreira aí, de 20 e poucos anos aí, um pouco mais, uns 30 anos aí, acadêmicos aí, já mudou, tá? Antes o título era centrado, em negrito, depois esse título sempre tinha que ser à esquerda, alguns títulos eram à direita, o subtítulo tinha que alinhar pelo número, um recuo aqui para ficar mais recuado à direita do que o próprio título, tá? E o título era negrito, o subtítulo era sem negrito, um era letra maiúscula, tá? Vamos estudar aqui a norma atual, tá? O espaçamento 1,5. O que era isso? Quando era máquina de escrever, o espaçamento 1
é que não tinha espaço entre uma linha e outra. Tá? Então, normalmente a gente usava assim, o espaçamento 2, porque tinha um caractere entre uma linha e outra. Né? Esse espaço 1,5 aí é que você vai ter a altura de um caractere e meio entre uma linha e outra, tá? Do seu texto. Esse que eu estou usando aí no slide aí, ó, é espaçamento 1. Tá? Você vai ver que tem a altura de um caractere ali entre uma linha e outra. As margens também aqui tem a ver com a encadernação, né? Então, sempre a margem esquerda vai ser maior, ela vai ter 3 centímetros. E a margem superior também é maior, porque a numeração das páginas vai ser sempre no canto direito superior. Então, ele vai ocupar um pedaço dessa margem. E a margem direita, né? À esquerda, 3 centímetros, para poder encadernar, botar ali a mola, botar a capa dura, né? E a margem direita e a inferior aí 2 centímetros, tá? Seria isso aqui, ó. Essa parte verdinha aí seria onde está o texto, tá? Então, 3 centímetros em cima, 3 na esquerda, 2 e 2 na direita e embaixo, tá? Então, lembrar que esse de cima é por causa do espaçozinho para o número da página, lá no canto direito superior. A esquerda é para encadernação. Então, a gente vai ter essa primeira parte introdutórios, que a gente chama ali de elementos pré-textuais também, né? Então, a capa, uma folha de rosto. O trabalho final, ele tem que ter também uma contracapa, tá? Porque o trabalho final, normalmente, ele é encadernado em capa dura. Então, tem uma capa, que vai ser a capa dura, a contracapa, que ela é mais simples, é um outro elemento ali. E ainda tem essa folha de rosto aí, né? Nesse caso aqui, a capa é opcional. Essa folha de rosto aí é obrigatório, que a gente também chama de contracapa, né? Listas de tabelas, listas de figuras, que são opcionais também, a lista de abreviaturas, o sumário, tá? Que a gente também chama de índice, né? São os textuais. Então, a capa aqui, ele tem que conter o nome, o título do trabalho, a cidade e o ano de publicação, uma coisa assim, ó. Sempre o nome do autor centrado lá em cima, o nome da instituição, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Macau. Aí embaixo o autor, o título do trabalho, a engorda do camarão, uma abordagem qualitativa, por exemplo, né? Seria o subtítulo. Né? Aí embaixo a cidade, aí, sei lá, Macau e o ano. Né? A folha de rosto é bem semelhante à capa, só que ela não tem mais o nome da instituição em cima, ela tem só o nome do autor, Ricardo Luiz Machado, A Influência do Raio Laser na Menopausa das Borboletas. Pronto, seria o título. Né? E aqui nessa descriçãozinha, vou passar o meu mouse ali, nessa descriçãozinha aqui é que eu vou citar a instituição. Tá? Por exemplo, projeto de pesquisa submetido ao programa de pós-graduação em meio ambiente da Universidade Federal de Santa Catarina, e ali embaixo o nome do orientador, né, que eu pretendo, né, se for um projeto, esse orientador ainda não é o meu orientador, mas o orientador que eu pretendo que me oriente, tá? Então essa que seria a folha de rosto. As listas para figuras, tabelas, mapas, a lista é uma espécie de sumário, né? Você vai numerar elas sequencialmente, na mesma sequência que ela está no texto, né? Figura 1, 2, 3, 4, 5, mapa 1, mapa 2, foto 1, foto 2, foto 3, e botar a página que ela está. Tá? A gente vai ver um jeito aqui de fazer esse índice automático, tá? Tem uma maneira da gente fazer isso automático, porque é muito chato você estar indo lá ver qual página está cada coisa, tá? E quando você muda uma página, insere um parágrafo, às vezes aquilo pula para a próxima página, né? Então, tem uma maneira da gente fazer, não sei se vocês já sabem fazer, mas tem uma maneira de a gente fazer isso automático, tá? Vou botar aqui o nosso, de novo aqui, o nosso link de chamada aqui no chat, tá? Então, o sumário, né, são as partes que eu tenho que dispor com a mesma nomenclatura, quer dizer, com os mesmos títulos que eu tenho no corpo do texto. Aí vou numerar a página, né? Então, uma coisa assim, ó, por exemplo, né? A introdução está na página 1, o tema, problema, hipótese, objetivos, justificativos, então seria ali os subtítulos, né? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
Então, na página 2, na página 5, tá? E depois o desenvolvimento e a conclusão, por exemplo, né? Se fosse assim essa estrutura. O corpo do texto, né? Ele tem que ter, já nessa parte introdutória, né? O tema, o problema, a hipótese, o objetivo, justificativa, né? Ter também o referencial teórico, aquilo que a gente já discutiu na aula passada, né? Quais são as fontes que eu estou usando, quais são as fontes não de caracteres, mas as fontes, os livros, os textos, os autores que a gente está se embasando para fazer aquela nossa pesquisa, né? O método, metodologia, aqui a gente chama de materiais e métodos também. Os resultados esperados, os recursos e orçamentos e um cronograma. Veja que aqui é um projeto, então não preciso estar escrevendo análise dos resultados, não preciso estar escrevendo uma grande conclusão sobre isso, porque eu ainda não fiz a pesquisa, né? Tá? Então, a introdução vai mostrar a abordagem, o propósito dessa pesquisa, os limites, né? Deve conter o tema, a justificativa, o problema. Eu não preciso, e aliás, até se recomenda que não se faça, eu não preciso botar isso em subcapítulos, tá? A gente pode ir escrevendo em parágrafos mesmo. Faz um primeiro parágrafo geralzão, né? Você deve estar estudando já, se preparando aí para o Enem, né? Então, você sabe que um bom texto, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, é dentro da introdução que a gente vai estar mostrando o que é a nossa pesquisa, né? E é a introdução que motiva a pessoa a ler o resto do trabalho, né? Então, os limites, né, as coisas relevantes para o leitor aí compreender esse meu trabalho aí, nesse caso, meu projeto de pesquisa. Então, tem que ter aqui o tema que eu vou pesquisar, alguns de vocês escolheram aí a criação de peixes, né? A justificativa, por que isso é relevante, né? Qual é o problema que você vai abordar, por exemplo, a mortandade de peixes em função da qualidade da água, né? E algumas hipóteses aí, com o aumento da salinidade da água, com o aumento dos nitratos aí na água, aumenta a mortalidade também, as doenças dos peixes aí e tal. As hipóteses, né? O objetivo desse trabalho, que aí a gente separa lá em objetivo geral e objetivos específicos, que a gente já estudou nas outras aulas. E aí vamos partir para a revisão bibliográfica, a gente também pode chamar de referencial teórico, tá? Que é eu conhecer, citar e comentar os conteúdos relevantes dessa minha área aí que eu quero estudar, que é o que tem na literatura, né? Então, uma ordem lógica. A gente sempre começa do geral para o específico. Tá? A criação de peixes, tal, 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 tal. Aí vai, segundo fulano, um dos problemas que ocorrem na mortandade dos peixes é esse, tal. E aí vai citando esses autores, tá? Então, eu começo do geral para o específico, uma visão mais ampla e vou focando no meu problema. E eu tenho que ter alguns argumentos, não é só dizer o que alguém já disse, né? Fulano disse isso, e realmente isso pode ser confrontado com a ideia do outro pesquisador, tal, tal, tal. Né? Uma hipótese para esse trabalho é que realmente essa linha né, seja útil, tal. Tá? Então, você colocar um pouquinho das suas palavras ali e citar os autores. Tem algumas maneiras de citar esses autores, a gente vai ver na próxima aula aí. Eu posso citar o texto igualzinho como ele falou, né? Ou citar com outras palavras, então tem um formato para fazer isso. E aí eu vou confrontar, né? Argumentar e confrontar essas ideias desses vários autores que já falaram sobre aquele meu tema. Tá? O desenvolvimento do trabalho é a maior parte do trabalho, é onde a gente vai estar exibindo realmente o assunto, detalhando o método que eu vou usar, e eu posso dividir em subseções ou subcapítulos, né? Então, se o desenvolvimento for o capítulo 2, então teria ali um 2.1, material e método. Tá? Todo título, gente, tem que ter pelo menos um parágrafo de texto. Tá? Então, não posso botar assim, 2, desenvolvimento, já começar com 2.1, materiais e métodos. A gente faz 2, ponto, desenvolvimento, escreve um texto ali, introdutório, sobre o desenvolvimento, e aí vai para o 2.1, material e métodos, que é a famosa metodologia, né? Que eu vou usar nesse meu trabalho, se o meu projeto de pesquisa for aceito.
também os resultados esperados, o cronograma e um orçamento. Isso aqui é importante, né? Eu vou precisar de dinheiro para desenvolver esse meu trabalho, por exemplo. Eu quero estudar uma coisa dos pinguins, né? Então eu tenho que ir lá para a Antártida. Então, como é que eu vou? Quem vai me levar? Quanto custa? Como é que eu vou me hospedar lá? Né? Eu gostaria de fazer um levantamento sobre crustáceos aí na Costa Branca. Então, como é que eu vou me deslocar lá? Eu vou ter que usar um veículo, ter que usar uma embarcação, né? Essas coisas custam dinheiro, né? Tá? No material e método, eu vou descrever os métodos utilizados nessa coleta, os materiais que eu vou precisar. Tá? Eu preciso saber tudo que eu vou precisar para depois poder fazer o orçamento, claro. Né? Tá? Descrever os materiais necessários. Os resultados esperados, né? O que eu realmente espero desse trabalho? Espero desenvolver uma cartilha para o uso seguro de tal coisa, né? Espero desenvolver um procedimento padrão para a higienização de tanques para a pesquisa de camarão, né? Tá? O número de publicações, por exemplo, essa sua pesquisa vai gerar algum artigo científico? É muito comum, se for uma pesquisa maior, uma pesquisa de mestrado, aí, de doutorado, durante a pesquisa a gente está publicando artigos científicos de partes da nossa pesquisa, né? Das etapas da nossa pesquisa. Tá? Em quais revistas eu vou buscar, publicar isso, as revistas científicas, né? A gente tem a nossa revista Olus, né? Tem várias revistas científicas aí. Tá? Eu vou participar de algum congresso, apresentar esse trabalho em algum local, por exemplo, aí na nossa Cientec, Expotec, né? Vai gerar alguns outros produtos aí, cartilhas, materiais, apostila, material didático, oficinas, né? Se for, por exemplo, ter outros subprodutos além do registro escrito da minha pesquisa. Né? O cronograma, claro, os prazos para executar cada coisa. A gente já vai ver uns modelinhos ali. A referência de prazo é a data prevista para a entrega, tá? Não vou dizer assim o começo, né? A gente pode até dizer de março a abril de 2021, tá? Mas eu posso botar sempre se tiver que botar uma data, seria a data de entrega, data de conclusão, tá? Então ali, ó, os objetivos da minha pesquisa específicos, né? Escrever o projeto e negociar a proposta de financiamento em janeiro. Depois, março e abril. Fevereiro, não, mas escrever a proposta em janeiro, depois negociar em março e abril. Aquisição do material, fevereiro. Então, eu vou marcando aqui num calendáriozinho essas etapas para ver se é viável a execução aí da minha pesquisa, né? O orçamento é dinheiro, né? Então, o gasto a gente divide o gasto de pessoal, por exemplo, pagamento de bolsista, pagamento de salário de algum funcionário que vai trabalhar naquela pesquisa, né? E o orçamento de materiais. Tá? Esses materiais podem ser de consumo ou podem ser materiais que a gente chama permanentes, que são materiais mais duráveis. Tá? Eu vou comprar um veículo, vou comprar um instrumento de medição, um tanque, vou construir um prédio, esses são materiais permanentes. Quando a minha pesquisa terminar, eles ficam lá como um legado daquela pesquisa, né? E vão ser usados por outros pesquisadores. Né? E tem materiais de consumo também, aí, produtos químicos, né? Ração, energia, né? Que eu vou estar, papel, que eu vou estar usando na minha pesquisa aí. Tá? Então, o gasto pessoal, então, ganhos globais, mensais, ou por hora de trabalho, né? Então, se eu vou pagar uma bolsa para alguém, normalmente esses editais que a gente tem aí, que tem fomento, né? Que tem grana, eles prevê ali um bolsista ou dois, às vezes, né? Conseguimos aprovar a pesquisa, vai poder pagar dois bolsistas. Então, se paga um bolsista de iniciação à pesquisa, com o dinheiro desse edital, e o aluno, normalmente é o aluno nosso, claro, vai trabalhar lá naquele laboratório com aquele tema. Né? E os gastos de material, os elementos consumidos e os permanentes que eu já falei. Então se faz uma tabelinha ali com esses custos aí. Tá meio ruim de ler, tá meio pequenininho aí.
mas aqui é o material gasto de pessoal, né? Recursos humanos, consultoria, alimentação para essas pessoas, e aqui os materiais de consumo ou permanentes. Tá? Materiais didáticos, divulgação, né? Seminários e reuniões, tipo, vou ter que no meio da pesquisa fazer um seminário, então vou ter que alugar um auditório, vou ter que alugar um equipamento de som, um data show, então isso tem que ser financiado por alguém, né? No nosso caso, a gente tem esse material disponível, é só a gente reservar, né? Não vai ser um custo assim direto associado àquela pesquisa, porque o IF empresta essas instalações para vocês, né? Empresta não, ele existe para isso, né? Tá? Então, e os elementos finais, que é aquela parte cinza escura, então as referências bibliográficas, apêndices e anexos, vamos ver uns exemplos aqui. O referencial bibliográfico, gente, ele pode aparecer de maneiras diferentes, tá? O que a gente usa é sempre uma lista ao final do trabalho. Tá? Uma lista ordenada por ordem alfabética, pelo sobrenome do autor. Tá? Mas eu poderia usar como uma nota de rodapé, né? Tal coisa, aparece um númerozinho, assim, número 1, número 2 ali no texto, né? E lá no rodapé tem a nota número 1, nota número 2, dizendo de onde saiu isso. Isso é do livro do fulano de tal, sobre tal coisa, né? Pode ser no fim do texto ou no fim dos capítulos. Existem uns trabalhos, tá, que são feitos a várias mãos, então a gente pode colocar ele no fim do capítulo. Ou até uma pesquisa mesmo feita por uma mão só, você terminando aquele capítulo, você faz uma folhinha com os livros que você usou em cada capítulo, tá? Mas o que se usa melhor é no final do texto, numa lista de referências. É isso que a gente vai usar aqui, tá? Então, lá ao final você bota em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, né? E lá no texto você cita pelo sobrenome do autor. Tá? Lima 2009, né? Quer dizer, no ano de 2009, aquele autor de sobrenome Lima, quem é esse Lima? Você vai lá no final do texto, Lima, a obra sobre a arte da criação do camarão, tal. Está lá na alfabética. A gente pode usar também antes de resumos e resenhas, já a bibliografia, mas o que se usa mais é essa aqui mesmo, uma lista de referências ao final do trabalho. A norma é essa aqui, ó, a BNT 6023. De norma, gente, é uma dica aqui para vocês, eu sempre coloco isso, né, nas outras disciplinas que eu ministro também, você não precisa decorar o número de uma norma, mas você tem que saber do que se trata a coisa, que você pode ir lá no catálogo da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e pelo tema você descobrir a norma. E aí ele vai dizer, essa norma 6023 trata de projeto de pesquisa acadêmico, tal, tal, tal. E agora é sempre bom você ver que se a norma que você tem, que às vezes a gente consegue ela na internet, se ela é a mais atual. E é lá no catálogo da ABNT que a gente vê isso. Mas se essa edição é a mais atual ou não é. E a gente sempre tem que pegar a mais atual. Tá? Todo mundo fala muito disso, assim, isso é a norma da ABNT. Mas, puta, cada professor tem uma norma, parece, né? É porque algum professor não se atualizou, né? Então a gente tem que ver sempre a mais nova. Então, as citações, as referenciais bibliográficos, a gente vai estar fazendo assim, sempre o sobrenome maiúsculo e o nome, depois, né? Primeiro e o segundo nome, né? E aí os autores separados por ponto e vírgula. Isso aqui já mudou muito, tá? Antigamente, já teve norma da BNT que padronizava isso diferente. Era maiúsculo com um negrito, né? Se usava aí isso, né? Assim, o destaque no título, ou destaque para a editora, tem umas diferenças aí. A atual é essa daqui, tá? Então você põe ali os autores, o autor principal, sempre o sobrenome, depois o nome, o outro autor colaborador ali, Mendes Gildásio, ponto, e agora o nome do livro. Como fazer monografia na prática, ponto. Aí eu tenho que dizer a edição e a cidade, e a editora e o ano. Tá? Então, foi publicado na segunda edição, publicado no Rio de Janeiro pela Fundação Getúlio Vargas, que é a editora, né, FGV, vírgula, no ano de 1999. Se for algo que vocês acharam na internet, é um artigo que está publicado na internet, tá?
Mesma coisa aqui, você vai destacar o nome do amigo ali, e aí eu não preciso do negrito, né? Mas eu tenho que sempre dizer ao qual site eu usei. Não posso dizer assim, disponível no Google, né? Não é isso, né? Tem que dizer em qual site, em qual base mesmo está isso. Então, aqui no www.brasilnet.com.br barra contests, né? Brasil Revistas. E o dia que foi acessado, porque na internet as coisas podem sumir, podem sair do ar também. Então, a gente sempre diz a data de acesso. O apêndice ele é opcional, né? Então seria, a gente tem que separar aqui o que é apêndice e o que é anexo, tá? Então os apêndices são documentos que são elaborados pelo autor. Então, por exemplo, lá dentro da pesquisa você fez um gráfico, você quer botar isso como apêndice, você desenvolveu um questionário que você aplicou na sua pesquisa, um modelo desse questionário, como foi você que inventou ele, a gente põe como apêndice. E se for um questionário que você pegou de algum lugar, você aí põe como anexo. Se foi outra pessoa que inventou, é um questionário, um do formulário que já existia lá no laboratório, é um formulário que você puxou de algum autor, então você põe como anexo. A gente sempre tem que fazer a lista de apêndices em ordem alfabética também, né? Com as letras nomeadas com letra maiúscula, né? Um título com letra maiúscula, com a sequência alfabética. Então, formulários, questionários, gráficos, fotos que você mesmo tirou, que é acervo do próprio autor. Se for uma foto que você tirou de um livro, aí põe como anexo, ou põe no corpo do texto citando que livro é esse, tá? Citando a fonte dessa imagem. Cuidar aqui com o direito autoral, né? Então, os anexos também são opcionais aqui, são textos desenvolvidos, não desenvolvidos pelo autor, desenvolvidos por outros autores. Tá? Então, vão ter também numerado e com letra maiúscula em ordem alfabética. Tá? Então, seria isso aí, o branquinho ali, os pré-textuais, o texto em cinza e os pós-textuais em cinza escuro. Tá? E aqui a gente tem o nosso geral da estrutura do projeto, lembrar essa norma aqui, né? Deixa eu puxar aqui. Também não sei de cor essa norma, tá? Não se acanhe, né? Mas vai ter uma atividade lá para vocês que vai perguntar o número dessa norma, tá? Então anote aí já, você já ganhou uma questão aí da atividade. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é a norma para referências bibliográficas, tá? Não é a norma para trabalho de pesquisa, de projeto de pesquisa é outra, essa daqui. Tá? Essa daqui, ó. Então, ó, o formato do texto para o projeto de pesquisa é essa norma aqui, 15287. E a norma para dizer como eu fazer o referencial bibliográfico, a lista dos livros que eu usei, agora sim essa aqui da caixinha amarela, NBS 6023. Certo, a gente tem aula gravada lá também, e deixa eu fazer só uma nuvem de palavras com vocês aqui, a gente já está se encaminhando para o final da aula. Alguém quer comentar alguma coisa? Vai comentando aí no chat, todo mundo já assinou a lista? Vou botar o formulário de novo para quem entrou agora. Estamos com 7 pessoas, 6 alunos e um professor, né? Assine aí o formulário. Deixa eu abrir só um momento, deixa eu abrir aqui um Pull Everywhere. Vou abrir uma nuvem de palavras sobre projeto de pesquisa, para ver o que vocês assimilaram aí dessa aula. Aqui. Um momento, está abrindo. 15h34, temos mais 10 minutinhos. Vamos fazer essa nuvem e a gente comenta um pouquinho. Vocês estão conseguindo fazer as tarefas, gente?
Alguém abre o microfone aí e comenta se está conseguindo fazer as tarefas. Sim, professor. Tá dando certo, né? Deixa eu tentar... Professor, eu tenho dúvida naquela última, na aula 15, que é sobre cronograma de pesquisa. Aí tem o nome lá, tema de pesquisa, eu não entendi. Pronto, o cronograma é no tempo, né? Você vai botar lá janeiro, fevereiro, março de 2021, sei lá. O tema é o tema que você gostaria de pesquisar. Tá? Eu acho que tem uma outra atividade que pede lá o tema, os objetivos geral, específico. Então, você coloca um tema que você gostaria de pesquisar, como é só um projeto, né? Ah, sei lá, a influência da temperatura da água na mortandade de peixes, né? Então, e aí colocaria lá um cronograma. Eu não sei, essa tarefa é de cronograma de pesquisa ou de cronograma de projeto, né? De projeto de pesquisa. Entendeu? Entendi, sim. Pronto, deixa eu fazer uma nova ação aqui, então. Deixa eu fazer a nuvem aqui. Então, vamos fazer uma nuvem de palavras projeto. E criar. Então, vocês entrem lá em pulev.com. Deixa eu botar ela aqui como ativo só um pouquinho. Vou botar aqui na nossa... Aqui no chat, tá? Entre aqui, ó. pulev.com/Ricardo Luiz M422. Deixa eu achar aqui. Pronto. Vou ativar esse aqui. E agora vou compartilhar aqui na nossa tela para ver a nuvem que vocês vão escrever. Escrevam ali umas 3 ou 4 palavras do que vocês acham que é um projeto. Aqui. Apresentar. Tela inteira. Pronto, vou botar a tela toda aqui. pulev.com, fazer uma nuvenzinha de palavras. Pronto, acho que agora vocês já estão vendo aí, né? Estão vendo a tela? Alguém abre o microfone aí para me dizer que eu não... Vão digitando umas palavras lá. O que vocês entendem de projeto? Projeto de vida, projeto de construção, projeto de pesquisa. Então, eu comecei a aula falando que existe uma diferença entre sonho, plano e projeto, né? Que o projeto tem que ter um programa também, né? Sonho é aquela minha visão, o que eu desejaria, né? Plano é como é que eu vou fazer. E projeto é como é que eu vou fazer e quando. Quando, quanto custa, o que eu vou precisar para fazer aquilo. Tá? Você tem o sonho aí de casar com a Ivete Zangalo, né? Uma mulher maravilhosa do Brasil. Mas isso é só um sonho, né? Mas não, espera aí, eu tenho um plano. Eu vou montar um fã-clube da Ivete, eu vou postar, fazer um site na internet, fazer uma rede social do fã-clube, fazer algum jeito dela se interessar e ver uma foto minha, que assim que ela vê, já vai querer casar comigo, né? Mas isso é só um plano, né? O dia que eu executar isso e tiver data e o que eu vou gastar para fazer isso, aí já é um projeto realmente. Programa, né? Tá? E a gente ter somente um sonho, ou a gente convence alguém a sonhar com a gente, para que aquele sonho vire realidade, ou senão ele morre na casca, né? Então, aquele pinto que não nasce, né? O ovo apodrece e morre na casca, né? Você chega naquele objetivo. Tá? Então, aqui, ó, projeto ciência, conhecimento. O que tem que ter num projeto? Cronograma. Veja aí, ninguém colocou, né? Orçamento. Tem que ter também referencial teórico. Tem que ter bibliografia, né? Isso. Tá? Imaginei o que tem que ter um projeto, né? Ter uma hipótese, um objetivo. Não tem uma coisa principal num projeto, é um objetivo, né? Todo caminho é ruim quando você não sabe para onde quer ir, né?
Tá? Qual é o objetivo da vida de vocês para os próximos 10 anos? Se você não sabe se casa, se compra uma bicicleta, dificilmente você vai achar um caminho para chegar lá, né? Então, um objetivo, né? Objetivo geral, objetivo específico, cronograma, e beleza. É isso. Deixa eu cortar o compartilhamento. Acho que aqui já está bom, né? Podemos cortar. Vamos lá. Parar a apresentação. Gente, então, reta final aqui, tá? Deixa eu fechar aqui para ver como é que está a minha câmera. Já, nossa penúltima aula hoje, a última aula é semana que vem, né? Próxima quarta-feira. E veja aí se vocês conseguem já fazer as tarefas. Segunda-feira já posto as tarefas aí, se vocês puderem já ir matando e eliminando isso, tá? E eu já vou colocando as notas lá no SAP, tá? Eu não corrigi ainda dessa semana, tá? Vou dar uma olhada lá e para organizar ali as notas também e postar aí no SWAP, tá? Se alguém tirou nota baixa, pode fazer de novo, volte lá. Se alguém nem sabe quanto tirou, peça para o professor aí no privado, só que lembre de dizer o seu nome, né? E a turma. E aí eu já digo para você, está faltando a tarefa número 4, está faltando tal coisa. Aí que vocês tiverem dificuldade, vão me chamando aí no WhatsApp e a gente vai acertando, tá? Força aí. Feliz Natal para vocês. Cuidado aí com as aglomerações, né? Muita gente está baixando a guarda. Cuide aí para a gente não pegar e morrer de Covid no finzinho, né? A vacina está chegando. Então vamos se cuidar, se proteger. Acho que ano que vem a gente já vai poder ter aí aula presencial de novo, né? E eu vou dar aula para vocês no 4º ano lá, vai dar tempo porque já vamos ter a vacina, a gente vai fazer aula prática de extintor de incêndio, vamos fazer aula de salvatagem lá na piscina, aula prática de primeiros socorros, tá? E, e por enquanto vamos terminando essas disciplinas que a gente já está cursando, tá? Ok, muito obrigado então, atenção, vou parar a gravação. Tchau, tchau. Alguém quer falar alguma coisa?